Olá, nesta aula vou falar sobre Data Sanitization, destruição de dados, um assunto super importante, né? Nos arquivos que nós produzimos em nossas máquinas, nos SSDs e HDs, e como fazer a sanitization, a sanitização adequada desses dados, né? De uma forma que você não danifique o SSD, principalmente os SSDs que são diferentes dos HDs, obviamente, né? Então, cuidados. A preocupação principal é garantir que os dados não sejam divulgados, ou data leak, involuntariamente. Ou seja, já basta quanta data é vazada. Então, nós também, nós, nos nossos equipamentos, não podemos contribuir com isso, né? Então, temos que tomar muito cuidado. A organização ou o indivíduo precisa estar ciente dos dados que a mídia possui, se é importante ou não. Se precisa higienizar ou pode ser descartado com os dados, se esses dados não causarem impactos na instituição. Atenção, se somente apagar os dados, mover para a lixeira não é suficiente. A informação continua no dispositivo de mídia. Ah, eu formatei e pronto. Não, isso não apaga efetivamente. Ou seja, fui lá, formatei, troquei o Windows, troquei o Linux, makefs.xt4 dev sd não sei o que. Isso formata, só, mas ele não escreve no dispositivo inteiro. Ele só formata ali a mídia no sentido de ela colocar novos blocos de atuação do sistema de arquivos naquele dispositivo. Não que ele formatou, escreveu por cima de todos os blocos de memória do HD ou do SSD, né? Isso não é assim. Então tem que saber como apagar esses dados, principalmente em SSD, né? Em HD, sobrescrevendo geralmente, né? Mas a forma que devemos utilizar para limpar difere dependendo do tipo de dispositivo, se for um HDD ou um SSD, ou qualquer outro tipo de outro tipo. No caso aqui, por exemplo, SATA, SCSI ou NVMe são protocolos. SATA é, né, o dispositivo SATA tradicional que a gente usa, e o NVMe são as interfaces M2, né, que também utiliza SATA, ou AHCI ou NVMe. NVMe é o protocolo, no caso. Vamos ver mais para frente. Sanitization é um processo pelo qual o objetivo é tornar os dados ilegíveis a qualquer indivíduo sem permissão de acesso, criando uma forma de impossibilitar a recuperação desses dados, criando um nível de esforço para a recuperação. Existem níveis diferentes de higienização para esse dispositivo, né? Para tornar impossível a recuperação. Dois casos de utilizar sanitization, né? Forense, com o objetivo de limpar a mídia para se utilizar novamente em alguma investigação, ou no caso de destruir dados após a realização da investigação. OPSEC, com o objetivo principal de apagar dados garantindo a privacidade do usuário e da mídia em questão, evitando vazamentos de informação pessoal, né? Ou seja, também é antiforense, também serve, né? Mas nos casos principais é forense e OPSEC. Aqui são as interfaces e os protocolos, né, que é utilizado ali principalmente, né? SATA, que é Serial Advanced Technology Attachment, é o sucessor do ATA e do PATA, que são antigos, né? Então, está na maioria dos dispositivos HDD e SSD, principalmente, né, naqueles, com o cabinho, né? O cabo SATA lá que o cara conecta, né? Então, é a SAS, né, que é o Serial Attached SCSI, que também é utilizado. Por exemplo, quando a gente conecta um HD externo, SSD externo no Linux, por exemplo, aparece lá SCSI. Né? Melhorou muito a transferência de dados utilizando o SCSI, mas também compatível com o SATA. É compatível com o SATA também. SCSI, que é o Small Computer System Interface, possui uma alta variedade de padrões. SCSI e interfaces. Tem muitas interfaces, mas também é utilizado pelo USB do sistema. Né? NVMe, que é o Non-Volatile Memory Express, utiliza interfaces PCI Express, né? Aquele SSD, né? Que é o M2, né? Que o M2 tem o SATA M2 e o NVMe, que são os protocolos. Então, no caso aqui, é o Peripheral Component Interconnect Express, que é o PCI Express. Esse protocolo consegue tirar o máximo de proveito dos SSDs M2 PCI, né? O protocolo trabalha em full duplex computação paralela, reduzindo a latência. Quando é um M2 SATA, é AHCI, que é o Advanced Host Controller Interface, interface de programação que adiciona novas opções. Ou seja, AHCI e NVMe é a interface de programação, é o protocolo que transita na interface M2. Ou no SATA, também mais antigo, também alguns eram AHCI já, né?
A interface de programação adiciona opções ao dispositivo de um método para configurar os equipamentos e adaptadores, como por exemplo o M2 SATA que utiliza a HCI. Sanitizar discos HD ou arquivos individuais é mais conhecido, né? No caso, Zero Fio, o Thread, né? O SHRED no Linux para arquivos ou até mesmo para HDs, né? Mas para SSDs a coisa muda. Estamos falando de memórias flash sólidas. Não está claro se técnicas de higienização de HDDs funcionam em SSDs. Não é da mesma forma, né? Se você sobrescrever, que não existe isso em SSD, você nunca sobrescreve nada em SSD, porque ele é um dispositivo elétrico, né? No caso de um dispositivo magnético, fazer uma sobrescrita muitas vezes é suficiente para HDs, mesmo que a interface do protocolo seja o mesmo. Ou seja, eu utilizo o M2 SATA e o HDD SATA, né? Ou seja, muda a forma, né? Porque é um SSD HCI ou um HDA HCI. Então muda a forma de sanitização, né? As técnicas mudam. Categorias de sanitização. Clear. Formas lógicas para higienizar contra proteção de técnicas simples de recuperação. Por exemplo, técnicas de recuperação, por exemplo, por número mágico, né? Que, por exemplo, Foremost, o Key Photo Rec, né? Que eu até fiz um teste, né? Aqui eu não demonstrei em vídeo isso, mas né, eu fiz um teste. O Key Photo Rec é uma ferramenta de recuperação também. O Foremost, né? É uma ferramenta de recuperação e funciona muito bem. Ele consegue recuperar, mas depende da forma, né? Ou seja, o Clear já é suficiente para o Key Photo Rec ou o Foremost não conseguir fazer essa recuperação, ou outros tipos de técnicas, né? Ou seja, geralmente são dados aleatórios por cima, pode não reescrever em todos os dispositivos. Os SSDs podem fazer nivelamento de desgaste, ou seja, se você reescrever, sobrescrever entre aspas no SSD, que não é dessa forma, eu vou explicar daqui a pouco já, ele vai desgastar os transistores lá em nível elétrico do seu dispositivo. Ou seja, você está fazendo com que o seu SSD perda de vida útil do dispositivo. Você está estragando o dispositivo, né? Falando de certa forma clara, né? Purge. Física e lógica, para sanitização variando de acordo com o tipo de mídia. Pode usar comandos específicos do dispositivo, indo além da leitura e escrita padrão, usando técnica de apagamento criptográfico, desmagnetização, incineração, triturar, tornando inviável a recuperação. Mas o cuidado com o tipo de mídia sempre deve ser levado em conta. Destroy. Mesmo usando técnicas de laboratório avançadas de recuperação, é impossível recuperar. Se o dispositivo for reutilizado, não entra nessa técnica. É desintegrando, pulverizando, derreter. Aí sim destruindo totalmente. Quando uma mídia falha, muitas vezes a única alternativa é destruir, pois não pode ser aplicada a outras técnicas apropriadas. Ou seja, a mídia ela tem uma informação muito sensível, né, uma informação secreta, por exemplo. Então é melhor destruir se ela estiver com defeito, é melhor destruir completamente. Então, siga o coelho, né? Down in a hole. Né? Os níveis de higienização dependem do tipo de equipamento. A primeira opção, que é a lógica, é eficaz nos HDs, arquivos dentro de um sistema operacional. A digital vai pelo mesmo caminho, impossibilitando a recuperação dos dados, mas blocos defeituosos não são possíveis apagar no nível digital ou de byte. Em SSDs fica mais difícil em nível digital. Então a gente tem que ver uma técnica para utilizar no SSD. No caso do HD, a gente sabe que utilizando as técnicas tradicionais funcionam muito bem, né? É claro, dados sensíveis, destruição completa. Essa é a realidade. Analógico, degradando o sistema que codifica os dados dentro do dispositivo, muitas vezes efetivo contra mídias magnéticas, tornando a reconstrução do sinal impossível, mesmo com equipamentos de perícia de sensoriamento avançado. Usando técnicas de recuperação, torna muito difícil recuperar. Criptografia depende da segurança do algoritmo criptográfico, impossibilitando a recuperação dos dados, mesmo não fazendo a sanitização, somente deixando os dados completamente inacessíveis. Ou seja, você criptografa os dados, faz com que eles sejam irrecuperáveis também. Por exemplo, você criptografa com LUX e destrói o cabeçalho LUX. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo de LUX Encryption, como você faz o backup desse cabeçalho, no caso de você corromper esse cabeçalho, inclusive, porque até mesmo a pessoa que tem a senha não consegue mais recuperar os dados. Por quê? Porque se você corromper o cabeçalho lá no SSD ou no HD, fica impossível praticamente, por causa do algoritmo criptográfico que está ali naquele sistema de arquivos, naquele
naquele bloco que está, vamos dizer assim, aquele container criptografado que dentro dele tem os arquivos. É impossível recuperar se você destruir o cabeçalho LUKS ou de outro tipo de criptografia, mas eu entendo de LUKS aqui no caso, né? No LUKS, no Linux no caso, né? Desmagnetização. Muitas vezes eficaz contra discos rígidos, danificando o acionamento do motor e do firmware, expondo a um ímã de muita potência, também fitas magnéticas, entre outros dispositivos. Mas memórias flash, que é o SSD, não é possível apagar com magnetismo, ou degaussing, que é chamada inglesa. Para apagar memórias flash, uma indução eletromagnética muito forte pode degradar o chip e os transistores internos da memória flash, não possibilitando a leitura do chip, ou os apagando entre aspas. Ou seja, ele vai apagar entre aspas, não vai apagar, ele só vai danificar o chip. Então isso é mais recomendado para HDs magnéticos, não para SSDs. Arquitetura da Flash NAND, do SSD, né? Das memórias propriamente ditas. Aqui um overview rápido, né? Apresentar um conjunto de Logical Block Address, que é o LBA, em HDs, onde os setores são sobrescritos, não é adequado na forma dos SSDs. Por isso foi criado um componente adicional para expor as características internas da memória Flash. É chamado de FTL, é Flash Translation Layer. Foi criada essa interface especificamente para as memórias de SSD. Esse está no controlador do SSD, ou seja, tem as memórias físicas e um controlador, que é um chip ali dentro da placa do SSD. Né? Faz mapeamento lógico e garbage collection, coletagem de lixo. Né? Os LBAs traduzem os blocos lógicos do espaço do hospedeiro para endereços de blocos físicos, os PBAs, os Physical Block Addresses, no espaço da memória NAND, ou seja, é uma abstração, né, lógica digital ali para a memória física NAND. Né? Overprovising, o que, que é isso? Né? Ou seja, o seu SSD veio com 120 GB, mas na verdade ele tem mais memória. Né? Então, a parte da memória do dispositivo é utilizada para aumentar sua vida útil. Um dispositivo de troca permanente não utilizada pelo sistema operacional, ou seja, é uma área de troca permanente. Se o SSD é 120 GB, ele na verdade é de 128. Se ele é 480, na verdade é 512. Ou seja, o próprio fabricante cria essa porcentagem para aumentar a durabilidade do SSD. Né? Isso também serve para aumentar a durabilidade do seu SSD. Ou seja, se você encher ele muito, você vai danificar ele. Escrevendo, eu baixei um monte de arquivo, enchi meu SSD, você está danificando ele. A vida útil dele vai reduzir drasticamente. O ideal é que o indivíduo aqui ó, 6,2%, mas pode variar de acordo com o fabricante do dispositivo. Ou seja, o ideal é que o usuário não encha o SSD. Se você quer que o seu SSD dure muito mais, nunca encha ele. Sempre deixa tipo 50 GB, 100 GB livre. Né? Mas eu comprei SSD de 1 tera, não sei o que. Então deixe 200 GB livre. O ideal é isso. Ou mais, né? O ideal é isso, para ter uma durabilidade. O próprio fabricante já deixa um espaço de overprovising. Né? Ou seja, o SSD tem mais memória. Desafios em SSDs. A arquitetura física de um SSD difere muito, como já dito, de dispositivos de armazenamentos magnéticos, né? No caso dos HDs. Memórias Flash NAND. Essas memórias são divididas em páginas e blocos. Na questão de escrever nessas páginas, se aplica 0, muda para 1 e vice-versa. Mas não é tão simples assim. Na realidade, não é simples assim lá no nível elétrico, né? No nível de transistores lá é muito mais complexo. Aqui é uma explicação básica, sucinta, só para compreender. Nível elétrico dos transistores, operações de apagamento estão nos blocos de memória. E também, se um bloco está preenchido para apagar todo esse bloco, o dispositivo vai deslocar os dados para outro bloco e assim apagar os dados. Aí que está o pulo do gato em SSDs. Já vou explicar. Aqui está, né? O plane, que é dentro do SD. Por exemplo, aqui por fora, imagine que fosse o chip. Né? Opa, aqui está o plane, aqui são os blocos. Dentro dos blocos tem as páginas. Né? E na página tem os dados. Aqui estão os dados, onde é escrito, lido e apagado. Escreve e lê. Escreve e lê. Mas para apagar, ele não apaga aqui. Ele apaga no bloco. Ou seja, aqui no bloco, esses blocos aqui, esses blocos que ele apaga. Ou seja, se existe aqui um programa nesse bloco e um pedaço do programa está nesse bloco,
ele vai ter que apagar desse aqui, e o que estiver aqui ele vai ter que transferir para outro bloco. Então é isso que faz com que reduza a vida útil do SSD. Ou seja, ele não consegue apagar na página, ele tem que apagar no bloco, né? Por isso que é diferente a forma que a gente faz com que a sanitization funciona no SSD. Em forense, já é dito que é difícil a forense em SSD. Muitos investigadores forenses falam isso. Ah, não, é difícil fazer recuperação de dados em SSD. Beleza, mas não vamos confiar na palavra, né, de pessoas né, que trabalham com a forense. É claro que são pessoas que entendem da área, né? Em muitos documentos, em muitas, até mesmo palestras de segurança, muitos falam isso. É difícil recuperar em SSD. Beleza, mas como que apaga de forma segura, né? É isso que vamos ver nessa aula que estou fazendo aqui. Então, ratificando, né? Aqui são os blocos, ele não apaga a página, não tem como apagar as páginas, ele só apaga blocos inteiros. Aqui está o bloco e as páginas, então ele não tem como apagar essa página, não apaga. Ele só vai apagar o bloco inteiro aqui. Esse bloco inteiro aqui ele apaga. Então não existe forma de apagamento por página, só por bloco. Por isso que o SSD desgasta se a pessoa fazer muitas escritas e apagamento. Escrita e apagamento. Escrita e apagamento. Claro, ele não vai apagar a página, ele vai apagar o bloco inteiro. Esse é um problema do SSD. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai aprender para frente agora como apagar de forma segura, para também não danificar tanto o SSD. Né? Aqui está, né, mais um slide sobre os tipos de memória. Tem as memórias SLC, né, que é 1 bit por célula, MLC 2 bits por célula, TLC 3 bits por célula, ou seja, quanto mais para cá é mais memória e mais lento. Quanto mais para lá é menos memória e mais rápido e mais caro também. Muitos cartões de memória têm essas memórias SLC, que é de 1989, se não me engano, quando foram criadas. Ah, mas é antigo, é mais melhor que essas QLC, que são 4 bits por célula, que são mais modernas. Tem a PLC, que é a Penta, são 5 bits por célula. São mais baratas e são mais lentas. São mais lentas essas memórias. As que nós utilizamos geralmente é TLC, são 3 bits por célula. Essas memórias são rápidas, são boas, mas são mais lentas que as SLCs. Olha como é interessante. As SLCs, por exemplo, se você usar um comando scrub no Linux, por exemplo, no sentido de esfregamento de bytes, no caso, né? Ela não é danificada, mas uma MLC é danificada, TLC é danificada, ou seja, elas são danificáveis a partir da MLC. As SLCs também, só que elas aguentam 100K de ciclos por célula. 10.000 ciclos, 3.000 ciclos, 1.000 ciclos somente aquele C. Ou seja, cada vez mais memória, quanto mais memória, menos ciclos as células aguentam. Como resultado, dados podem permanecer na unidade em formato digital. Técnica sob escrita pode não funcionar da mesma forma, como já disse. Em SSDs não existe sobrescrita, é em nível elétrico, né? Fora que reescrever dados continuamente em memórias flash degrada a memória, diminuindo o tempo de vida dos blocos do SSD. Se não for mais reutilizar, claro que não importa a forma que as memórias flash se degradam. Dados remanescentes podem ser muitos em unidades flash. A crença é que os dados foram apagados da unidade usando as mesmas técnicas dos HDs. Ou seja, existe uma crença, né? Ah, eu usei, sobrescrevi, tá. Beleza. Se você vai reutilizar, você danificou sua unidade. Basicamente é isso. Você está danificando e reescreveu nada, né? Você não reescreveu. Ele ficou jogando um monte de arquivos de bloco em bloco, de bloco em bloco, de bloco em bloco, em nível elétrico, desgastando os transistores. É basicamente isso que aconteceu. A capacidade lógica de uma memória flash pode ser diferente, como já falei do overprovisor, né? Provising.
anunciada pelo fabricante. Sendo assim, muitos dados permanecem se não for tomados cuidados apropriados para dispositivos de memória sólidas. Essas diferenças podem resultar em permanência dos dados no dispositivo, criando uma falsa sensação de segurança, principalmente em caso de OPSEC, em que os dados pessoais ou de corporações estão em jogo. Se o indivíduo for um alvo, as técnicas de extração avançadas podem ser utilizadas contra aquele dispositivo de armazenamento. Ou seja, se você for um alvo e seu dispositivo for pego para uma investigação, no caso, né, é claro, dentro das questões da lei e tal, e for submetido em um laboratório que custa milhões de dólares, meu amigo, daí fica complicado mesmo, né? Aqui estou mostrando como destruição de dados e tal. A melhor destruição é derretimento, pulverização, incinerar. É basicamente isso. Uma das formas mais seguras de sanitização seria a que o fabricante embute uma técnica para apagar os dados. Exatamente. É essa a mais segura, mas nem sempre o fabricante implementa de forma correta esses comandos, nem mesmo a verificação se a unidade foi realmente apagada ou sanitizada. Com a encriptação dos dados em SSDs, certas verificações se tornam difíceis. Uma técnica é o PSID Revert. Se a unidade tiver suporte, limpa toda a unidade flash com um comando relacionando um número atrás do dispositivo com 32 caracteres. Se você pegar seu SSD SATA, por exemplo, atrás dele tem o PSID, se ele for compatível com isso. Daí você pega o nome do seu SSD, a marca dele, escreve PSID Revert e pesquisa como que faz esse apagamento através do PSID Revert, né? Mas tem que ver se é compatível, né? Trim. Trim é um comando enviado pelo sistema operacional que notifica o SSD que as páginas não estão mais em uso. Ou seja, o trim faz o quê? Quando você apaga um dado lá no SSD, ele não apagou de certa forma, ele tirou o dado, mas se você o trim não for utilizado, isso também desgasta mais ainda o SSD. O trim faz com que ele limpa as tabelas, ele limpa os blocos, né? Ele limpa os blocos e avisa o sistema, ó, esses blocos não estão mais sendo utilizados, não tem mais nada neles. Ou seja, o trim também é uma forma de apagar os dados. No Linux é só dar um fstrim -v a montagem, não é /dev SDA ou SDB ou alguma coisa. É barra MNT, barra run, barra mídia, barra onde tiver montada em qualquer lugar do sistema operacional Linux, né? Onde tiver montado, né? No caso, fstrim -v barra onde tiver montado, né? Não estão mais em uso no espaço lógico. Essas páginas não precisam ser movidas e podem também ser apagadas e usadas. Secure Erase, é esse aqui que vamos utilizar. Apaga todos os dados escritos e restabelece as tabelas de FTL. A gente viu anteriormente nos slides, a Flash Translation Layer. É a camada de abstração do SSD. De mapeamento lógico de blocos. Cabe ao fabricante implementá-la corretamente. Vamos lá. Algoritmos. Aqui são alguns algoritmos desenvolvidos para apagamento, né? Geralmente utilizados em dispositivos magnéticos, como HDs. Recomendo utilizar em HDs isso aqui, né? É o DODEC 5220, né? Americano, se não me engano. 7 passos, um passo escreve 0, passo 2 escreve 1, passo 3 pseudo random number, né? Números aleatórios. Padrão Gutmann, são de 1 a 35 passos, né? Pseudo random numbers. O Ghost, que é um padrão russo, né? Pass 1 zeros, pass 2 random characters, né? Passa duas vezes, né? Com zeros e depois com random caracteres randômicos. Aqui um padrão canadense, o TSSIT OPS, 7 passos alternando entre 0 e 1 e finaliza com random caracteres. E o SM, que é um australiano, caracteres randômicos e verifica. Caracteres randômicos e verifica. Basicamente isso. Ferramentas. Então aqui vamos para as ferramentas Boot System. Aqui são sistemas. ThreadOS, ABAN, DBAN, Parted Magic, BCWipe, Security Erase da NSA. Não sei se é confiável, é da NSA, eu não confio muito. Mas beleza. São basicamente esses sistemas. Claro, eu posso pôr aqui Ubuntu, posso pôr aqui qualquer outro sistema Linux que eu utilizo as ferramentas que eu quiser. Kali Linux, por exemplo, é um exemplo. Eu utilizo as ferramentas de wipe, né, chamadas ferramentas de wipe que eu quiser. Programas Windows. Então aqui são os programas que os fabricantes
criam, né? Então, SanDisk, SSD Dashboard, Intel Memory, Western Digital. Então, Dell Data Wipe. Isso aqui Wipe, né? É interessante. Existem fabricantes de aparelhos, notebooks, desktops que implementam no boot Wi-Fi, lá no boot do sistema, no Wi-Fi, lá no painel, onde quando liga o computador, aperta F2, F12, sei lá, dependendo da marca do equipamento, lá tem uma opção de apagar de forma segura o SSD ou o HD. Existem sistemas com esse tipo de funcionalidade. HP Secure Erase, Corsair SSD Toolbox, Samsung Magician, esse Mu Zero Disk Wiper, também utilizado na questão forense para poder apagar de forma segura os dados. E Persist AOMEI também tem uma opção nesse programa para apagar de forma segura em SSDs. Aqui no caso, ferramentas Linux, Thread, FSTrim, DD, NWipe, HDParm e Scrub. Tem muitos outros. Vou utilizar, vou demonstrar aqui em um vídeo, neste exato momento agora. Aqui são referências, né, que eu utilizei, alguns links de referência, né, aqui no NIST SP888R1, um documento do NIST, NVMe Express, também é um documento. O resto são links que eu utilizei, né, até tem links aqui do Arch Linux. Né, o Arch Linux é uma documentação maravilhosa sobre Solid State Drive, aqui ó, Solid State Drive, Memory Cell Clearing. Vou usar um comando que está na documentação do Arch, inclusive, né. Então, vamos nessa, só vou preparar aqui. Facilitar. Eu dei um xdump -100/dev o random, só para mostrar os caracteres pseudo aleatórios, né? O primeiro comando, dd if, você dá um /dev no random, né? E coloca ali o seu dispositivo, off/dev dispositivo, SDX eu coloquei, né? Qualquer HD, né? A SSD não recomendo, é HDs, no caso, né? Sistemas magnéticos, né? No caso ali eu crio, deixa eu ver, eu crio um arquivo, né? Criei um arquivo vazio só para demonstrar, dei um thread, né? Um thread, esse comando do Linux, e coloca ali -uvz, -n, coloquei 10 vezes, né? Arquivo. Ele vai apagar e vai zerar o arquivo. Ou seja, ele sobrescreve, né? Dá para fazer no SSD isso? Também dá, é um arquivo só, né? NWipe, sudo NWipe. Aqui é um programa, né? Eu vou demonstrar aqui o que? Ali está os HDs, aqui está os algoritmos, o NWipe tem os algoritmos, ó, Gutenberg wipe, ali do lado aparece o comando NWipe. Aqui eu dei um P, eu vou dar um P agora, ele vai demonstrar aqui, ó, os pseudo random number generators, aqui são as rodadas, né, 45 rodadas, 34 rodadas, quantas vezes ele vai passar. Aí embaixo aparecem os comandos, o NWipe rounds, menos round. Então, o NWipe ainda mostra o comando que dá para fazer no terminal. Agora, vou dar um demesg, -w, e vou ver aqui, no caso, o storage que eu vou colocar, que é um SSD, né, em SCSI, ó, attached SCSI, ali, ó, attached SCSI. Vou fazer um comando aqui, no caso, eu vou ver se não está montado, não pode estar montado o dispositivo. Se ele montar o SSD, aqui no caso é de SSDs, não pode estar montado o SSD, tem que desmontá-lo se ele montar, no Linux no caso. Vou dar um cat aqui em comandos, tem que ver se não está frozen. Se tiver frozen o dispositivo, aqui não deu permissão, né? Se tiver frozen o dispositivo, não dá para fazer. Então tem que estar not frozen, né? Congelado. Dá para tirar o SSD e pôr num HD externo, né? Num dispositivo externo. Aqui é o comando HDParm, que você seta uma password nesse dispositivo. Não pode reiniciar agora o computador. Não pode reiniciar agora o computador. Tem que executar esse comando aqui agora. Que ele vai fazer o quê? Uma security erase, como pode ser lido no comando. Uma security erase no SSD em questão, né? Para ser reutilizado de novo. Agora eu vou fazer o quê? Um xdump -c no dispositivo. O que vai aparecer? Claro que é sudo, né? Ó, tá todo zerado. Não aparece nenhum tipo de tabela, de nenhum tipo de sistema, nem mesmo de formatação de nenhum tipo de sistema de arquivos ali neste SSD aqui no caso, né?
É uma Security Erase. Se você der um man, por exemplo, aqui vou fazer o make fsxt4 só para demonstrar. Se você der um man em HD Parm, tem comandos lá que é dangerous. Comandos perigosos, comandos dangerous. Tem que tomar muito cuidado com os comandos dangerous para não ser danificar o seu SSD ou até mesmo o HD. Tem lá. Muito obrigado por assistir essa aula. Eu sei que ficou com 30 minutos essa aula. Quem assistiu até aqui, muito obrigado e até mais.